Ô Mauro, o Flamengo com um pé e meio já na semifinal, depois desse 4-1 fora de casa? Até mais, né, Marcelo? Praticamente, sei lá, acho que falta o dedo mindinho de um dos pés, né? Agora, algumas considerações importantes sobre esse jogo. Eu acho que tem que residir a diferença da análise do torcedor para a nossa. Um jogo contra o adversário que é muito fraco, né? E isso eu tenho falado já desde a classificação dessas equipes antes do sorteio. Para qualquer outro time que pudesse pegar o Olímpia, o melhor seria pegar o Olímpia. O outro time fraco era o Cerro Porteño, mas o Fluminense o despachou na fase anterior. Todos os demais seriam mais complicados, inclusive o Internacional, é óbvio, 4-0 do domingo, embora tenha sido um jogo tanto quanto atípico, mostra isso. O Inter seria um adversário muito pior para o Flamengo do que o Olímpia. O Olímpia é muito tradicional, é tricampeão da Libertadores, é um decano, etc., mas o atual time é muito ruim, muito ruim. O Inter perdeu essa vaga, sabe-se lá como, né? Eu vi os dois jogos e não consegui até agora entender como o Inter não conseguiu fazer um maldito gol nesse time do Olímpia. Agora, o que aconteceu ontem também, a vitória, o placar e os gols perdidos dão uma sensação de um volume, de uma supremacia absoluta, mas o jogo teve um roteiro no qual o Flamengo se arriscou demais. Eu acho que dá para tirar muitas lições desse jogo. Primeiro, o Flamengo é um time de imposição. Tem a bola, joga no seu campo e vou tentar te vencer. Você vai tentar me ganhar no contra-ataque, mas se você tiver qualidade, você vai recuperar a bola e você vai me encurralar no meu campo. Mas, geralmente, contra adversários, então, do nível do Olímpico, o que acontece é um domínio do time rubro-negro, tendo a bola e pressionando o adversário no seu campo. O Flamengo ontem tentou fazer um jogo, em muitos momentos, calçado no contragolpe, na transição em velocidade. Pode até dar certo, porque tem a velocidade do Bruno Henrique, o primeiro gol saiu assim, mas isso traz demais o adversário para o seu campo, jogando fora de casa. Então o jogo estava muito aberto, estava muito franco já no primeiro tempo, numa situação em que o Flamengo não controlava a partida. O que seria o controle do jogo? Olha, você não vai chutar contra o meu gol, eu vou ficar no teu campo, e eu vou ficar te cercando na tua área, e eu vou fazer os gols em você. Como aconteceu em alguns momentos, já com o Renato, aconteceu antes com o Rogério, aconteceu antes com o Domi, e aconteceu também com o Jorge Jesus, mais ainda. É uma questão de alcançar uma regularidade. E no segundo tempo, o jogo ficou muito aberto, muito laicar, como diz o André Rocha, virou briga de rua, né? O tal jogo da trocação, que eu considero, até escrevi semana passada no meu blog, depois do jogo Bahia e Atlético Mineiro, é o jogo da bagunça tática, é um jogo que parece uma pelada. Eu chuto, você chuta, vai para o ataque, dá um bicão, corre com a bola, espaços muito fartos. O Thiago Maia, após o jogo, era elogiadíssimo pela torcida nas redes sociais, mas ele entrou no momento que não tinha marcação. O Thiago Maia, que é um ótimo jogador, acho que ele tem condições até de ganhar uma posição, claro, quando tiver a melhor forma física e técnica, teve uma séria lesão, ele conduzia a bola com liberdade, fazia inversões. E esse não é o jogo, isso não é um jogo normal. Não vai ser assim contra o Fluminense ou o Barcelona de Guayaquil, né, na provável semifinal, porque o Flamengo está muito próximo dela e o adversário será um desses dois, caso o Flamengo passe, evidentemente, mas deve passar. E aí entra o roteiro do primeiro tempo. O Flamengo faz 1-0. Felipe Luiz, que está jogando muito exposto, ele com o Rogério Ceni havia sido transformado num lateral terceiro zagueiro. Saída de bola com os dois zagueiros, um deles muitas vezes o Arão, né? E o próprio Felipe Luiz, mais protegido, sem usar tanto o corredor esquerdo. Na direita, sim, o Isla continua sendo, ou o Mateuzinho, lateral que sobe, que usa o corredor, que ocupa a faixa do campo ali. E pela esquerda, ora Bruno Henrique, ora Arrascaeta, quando voltou da seleção, ou o próprio Vitinho, ou o Michael, um outro jogador fazendo aquele corredor. E o Felipe Luiz mais contido, mais protegido, mais próximo da linha, quase fazendo parte, em alguns momentos fazendo parte da linha defensiva, mais próximo dos volantes, porque o Felipe Luiz é um jogador que ele é muito importante com a bola, ele constrói jogadas, ele dá qualidade na saída de bola, mas ele não é um jogador para atuar em velocidade, com recuperação, correndo para trás para poder acompanhar jogadores rápidos que caem pelo seu setor. E ele já tinha tomado um cartão até bobo, num entreveiro lá com o Derlis Gonzalez, e aí acontece a expulsão do Felipe Luiz, que é um reflexo dessa exposição desse jogador. Há poucas semanas, as pessoas diziam, ele joga de terno, de categoria. E agora as pessoas percebem, nossa, olha só, domingo mesmo, o gol do Tyson, ele não consegue nem correr atrás do Tyson, os dois são veteranos, o Tyson também é. E esse gol começa, essa jogada da expulsão começa, aliás, numa bola em que o Everton Ribeiro repete algo muito comum com ele e com outros colegas de time. Tem a chance de chutar, mas não chuta. Tenta um passe de calcanhar e dá o passe de calcanhar para o Arrascaeta, que não consegue fazer o gol. E a sorte do Flamengo que o VAR percebeu um pisão, de fato aconteceu. Eu acho que eu eternamente vou achar esquisito esse negócio de voltar e mudar o curso da história, mas o futebol hoje é assim, né? Para qualquer time vai ser.
E, de fato, há um pisão, fica muito claro, né, pelas imagens, e aí o Arrascaeta, o pisão na Arrascaeta se transforma num pênalti, e tudo que aconteceu depois daquilo deixa de existir, inclusive o cartão vermelho. Mas digamos que o pisão não tivesse acontecido, ou que o VAR não tivesse observado, ou que as câmeras não captassem um detalhe do pisão e ficasse uma dúvida, e aí valeria a decisão de campo. O Flamengo estaria com 1-0, com um homem a menos, no primeiro tempo, sem o Felipe Luiz. Teria que tirar um dos atacantes para recompor o sistema defensivo. Provavelmente traria o Ramon, que no segundo tempo entrou, até porque o Felipe Luiz tinha cartão, o Willian também, aí o Renato corretamente colocou 2 atrás reservas, mas o Ramon não entrou bem, é um jogador que ainda não parece pronto, o garoto, não se trata de não ter condições, acho que ainda não tem. Jogo muito pegado, muito tenso, então o jogo ia ficar complicado. O Flamengo flertou com o perigo contra um adversário muito fraco. Aí depois que o placar se desenvolve e vira um 4-1, tudo parece que foi maravilhoso. E os gols perdidos, acho que foram reflexos da bagunça dos dois times. Virou uma bagunça. Porque o Olímpia também teve chances e não as aproveitou, porque tecnicamente é muito ruim, é muito fraco. Então esse jogo é um jogo meio perigoso, porque ele pode provocar ilusões. O Renato e os jogadores precisam olhar para essa parte, rever o jogo e pensar no que aconteceu. Ou, se jogar assim, dessa maneira, contra adversários mais qualificados, pode e deve se complicar. Não significa que vá ser eliminado. Pode até avançar, chegar na final e tal, mas vai se complicar provavelmente, porque esse jogo não é favorável ao time mais técnico. Esse jogo nivela por baixo. E foi o que aconteceu em alguns momentos ontem. Depois deslanchou 4-1, porque o Olímpia completamente aberto, a qualidade dos jogadores, o Flamengo criou muitas situações e abriu o placar até lá. Acho que poderia ser maior a classificação, ela está completamente nas mãos do time carioca.